Amém. Nós vamos ficar de pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler o verso 10. Aos Colossenses, capítulo 2, verso 10. Todos acharam? Está escrito: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Senhor Jesus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração. Não só para pedir, mas também para agradecer. Porque é muito gratificante quando podemos sentirmos por dentro de nós esse fogo, essa chama, esse amor perfeito. Pai Santo, abençoe a tua igreja. Cada um que entrou por estas portas, Senhor. Seja com cada um. Dê a cada um, Senhor, a verdadeira visão. Uma revelação perfeita. Em saber que tudo que ele precisa está na tua palavra. E ao ouvir a sua palavra, Senhor, os problemas sejam solucionados, as enfermidades sejam curadas, os espíritos sejam expulsos, e o seu povo possa gozar da liberdade. Dê a cada um, Senhor, o que ele precisa nesta noite, pela graça e a tua misericórdia, é que nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Agora, nós estamos juntos aqui para um propósito. É para nos aprendermos de Deus. Não estou dizendo que nós não sabemos nada, porque se o dissermos, então somos inúteis. O próprio apóstolo São João, ele disse: eu estou falando para vocês e sei que vocês já sabem tudo. Ele disse assim. Eu creio aqui nós temos pessoas que já são maduros, antigos, há muito tempo que está nesse corpo de Cristo, junto neste companheirismo. E pela graça e a misericórdia tem permanecido até aqui. Deus tem abençoado. Se dissermos que não, somos mentirosos. Ou então, estamos perdendo tempo. Correto? Agora, este lugar que nós ocupamos não é um lugar comum. Não é um lugar natural.
Este lugar que nós ocupamos é o lugar que Deus nos posicionou por meio da sua própria vida. Isso vem através de nascimentos. Correto? Nós devemos mesmo nos assegurar nisto e atribuirmos a Deus essa honra, essa glória pela qual Ele tem nos concedido. Você às vezes diz, Deus não vai conceder nenhuma de sua glória para nenhum homem. É verdade. Ele não reparte a sua glória com nenhum homem. Mas Ele reparte com a sua noiva. Isto é verdade. E a sua noiva dá a Ele essa glória. E Ele não dá a ninguém. É uma herança. E nós sabemos, irmãos, que o amor divino, ele excede tudo que você pode pensar na vida. De bom, de satisfatório, maravilhoso aqui na terra. O amor divino, ele supera tudo. Se tomarmos todas essas coisas que nós adquirimos aqui e consideramos com muito valor, se nós formos somar tudo isto, comparando-se a Ele, isso se torna sem nenhuma significância ou insignificante. Nada pode comparar com o Senhor Jesus Cristo. Correto? O homem sábio é aquele que, na verdade, valoriza essas coisas. E sabe muito bem o valor que isso tem. Em sabermos que, ainda nós, sendo ímpios, pessoas pecadoras, incrédulos, arrogantes, ignorantes, Deus nos amou. A Bíblia disse assim, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Agora, é uma coisa tão sublime e valiosa que Deus dá só para filhos. Você sabia disso? É essa tremenda vitória no amor divino. Você vai ver que no verso 11, ele diz, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo. Vejam. Então isso não é para quem quer. Não é para quem corre, não é para quem busca, não é para quem esforça o máximo para obter. É para aqueles que são predestinados para ter isto. É eleição. Deus, Ele sendo esse Deus tão tremendo, no sentido do conhecimento antecipado, sendo onisciente, Ele já conhecia cada um do que era seu.
Todos já estavam em seus pensamentos antes mesmo que existisse qualquer coisa. E quando nós chegamos a ser o que somos, não fomos nada menos e nada mais do que os seus atributos, dos seus pensamentos, expressado em nossas vidas. Porque antes mesmo que houvesse qualquer coisa, já existia isto nele. Ele tinha o amor de pai. Não tinha nenhum filho. Ele era um curador. Não tinha ninguém doente. Ele era um salvador. Não tinha ninguém perdido. E ele, então, amava a manifestar esses atributos maravilhosos. E então ele permitiu assim que nós chegássemos a este lugar a qual nós viemos. Aí nós podemos ver através da fé, da visão do Espírito, que nós não somos culpados de nascer pecador. Não. E nem tampouco somos culpados dos pecados de nosso pai da carne, ou carnal. E Deus não nos acusa por sermos culpados de ser pecadores. Diante de Deus nós somos inocentes disto. Vê? Por isso que cada um que ele sabe que é inocente, ele tem providenciado para ele um meio, um caminho de perfeição. Porque, na verdade, ele sabia que existiria homens que eram honestos, que eram sinceros, e que queriam ser salvos no seu coração, na sua alma. E ele, conhecendo isto, ele sabia tudo. Ele teve que providenciar um meio. Agora, o que é um pensamento expressado? Digo, o que é uma palavra? É um pensamento expressado. Então, quando nós chegamos a este lugar, você não era mais nada e mais menos do que um pensamento de Deus. E Deus fez algo por você, porque você é um atributo dele. É isso que nós temos que reconhecer quanto à nossa fé, como cristãos, como filhos. Porque se nós reconhecermos isto, irmãos, você nunca se torna formal, morno ou frio. Não. Que é Deus se coloca em você esse conhecimento divino, para você saber que você é um predestinado desde antes da fundação do mundo. Então, vejamos isto. Como que ele fez? E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, olha, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Parece tão natural, tão comum. Mas eu pergunto, qual o homem mais sábio, mais inteligente, ou mais santo, que pode fazer isto?
jogar isso no mar do esquecimento e dizer: nem mesmo eu lembro dos seus pecados. Você crê assim? Que Deus jogou? Que a sua velha cédula, ela foi riscada? É a Bíblia que diz isto. É Deus. Aqui estava o apóstolo cheio do Espírito Santo. Paulo não estava falando isso. Quem estava falando era o próprio Espírito Santo na sua vida. Se nós consideramos que somos filhos, nascidos de novo, cheio do Espírito Santo, então esse ajuntamento que nós temos não é o meu e nem o seu. É o juntamento do Espírito Santo. Não é mesmo? Se você não crê assim, você não pode crer nisso daqui também. Veja como ele disse: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ordenanças são tradições, são coisas naturais, coisas passageiras, são coisas que você era lá atrás um crente tradicional. Vejam, a qual de alguma maneira nos éramos contrária, e a tirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E aí Deus vem e nos concede essa tremenda vitória no amor divino. Se você parar para ver e dar uma lembradinha lá atrás do que você era e ver o que você é hoje, você vai ver que tudo é diferente. Não era como era antes. Mesmo você sendo crente, religioso lá atrás, pertencendo a alguma religião, aqui é diferente. Deus mudou o nosso itinerário. Ele mudou o nosso caminho. Hoje nós temos essa dádiva, essa benevolência que Deus nos tem dado, de ter a natureza dele em nossas vidas. Natureza de cordeiro. Um cordeiro, ele só gosta de coisas puras, coisas limpas. Um cordeiro não gosta de imundícia. Não. Cordeiro gosta de coisas limpas. Você sabia disso? E Deus deu-nos a sua natureza, que é de cordeiro. E colocou dentro de nós o seu próprio espírito, para que nós pudéssemos ser homens e mulheres diferentes. Não é mesmo? A primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 10 e ao 12, ele diz bem assim: nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus. Olha aí. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.
O vencedor é aquele que, na verdade, tem esta revelação do sangue. A revelação do sangue é isto. Você não se coloca num banco de réu para se maldizer. Em verdade, o homem de fora não presta. Mas quem fala pelo de fora é o de dentro. É o de dentro. Então o de dentro é que fala. É ele que dará a você esse resultado positivo. E ele ignora o de fora. Ele ignora. Por quê? Porque na verdade o que esse de fora fez, Deus já jogou no mar do esquecimento. Você sabia que quando nós aceitamos Jesus gostosamente como Salvador individual de nossas almas, Deus perdoou o nosso pecado passado, perdoou o nosso presente e perdoou o que nós vamos pecar. Aleluia. Por isso é que ele diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa os seus pecados. Certa vez, um determinado homem disse para o Mombrana: Billy, se eu tivesse essa fé que você tem, Billy, eu ia pintar e bordar, fazer tudo, porque Deus já perdoou meus pecados, passado, presente e o futuro. O Mombrana disse: se você tiver a fé que eu tenho, você não faz nada errado. E se fazer, você é condenado. Você é condenado pela lei que vem de Deus pela fé. E você acerta rápido aquilo. Você não deixa nem o sol se pôr em juízo para você. Então vejamos isso daqui, irmãos. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. É um lugar aonde nós encontramos. Bem, hoje, como no natural, um homem, uma mulher, no natural, é difícil às vezes, em determinados relacionamentos de ambos, submeter e sujeitar um ao outro. Porque se você é cristão, você é cristão, e são filhos e filhas de Deus, nós devemos suportar muito mais do que os outros que não é cristão, não é mesmo? Irmãos, nós não estamos em demanda em coisas naturais, não. Nós estamos em demanda, é a glória de Deus. A nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, não. Ela é contra as potestades dos espíritos da maldade em lugares celestiais. Por isso, às vezes, você dá um deslize e o de dentro te chama de volta. É o de fora que dá o deslize. O de dentro corrige aquilo dali. O Espírito Santo para nós é como uma borracha. E o seu sangue apaga tudo. Vocês lembram que na oração de Jesus, Jesus disse:
orando: Pai, guarde-os a eles. Não que tire do mundo, mas que guardem do mundo. O verso 17, você vai ver Paulo falando assim: nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confianças. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Deus nos ajude, né? Aí agora você olha assim: Deus nos ajude. Quando nós falamos Deus nos ajude, nós estamos olhando para o homem de fora. Porque nós temos muitas lutas e batalhas enquanto estamos confinados dentro desse corpo. E você é humano. Você é humano. Você não é santo. Você não é uma santa. Você é humano. Nós temos duas naturezas. E uma natureza questiona com a outra. Uma chama a lei da carne, a outra chama a lei do espírito. A lei da carne não quer que a lei do espírito faz as coisas certas. E a lei do espírito não quer que a lei da carne faça as coisas erradas. Então, é uma briga constante que nós temos. Porque um peleja contra o outro, porque um se opõe ao outro. Você quer viver uma vida piamente, uma vida limpa. Você quer andar no Espírito, cantar no Espírito, viver no Espírito. O homem de fora não quer deixar isto. E aí então nós temos lutas. Mas veja o que ele disse: na caridade não há temor. Antes, perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Então nós somos convidados por Deus para não olhar para nós mesmos, mas olhar para Cristo. Não lá no céu, dentro de nós. Isso é a verdade. Porque, é como eu disse, Deus nos amou ainda sendo imundos. Ele nos deu o seu amor para que nós pudéssemos então amar a Ele. Por isso que São João fala isso. Primeiro Ele nos amou, para que então nós o amássemos. Correto? Primeiro Ele nos amou. João fala isso, Paulo também fala. Se você vê na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 9, veja como ele disse: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, e que vos ameis uns aos outros. Vê? Eu acredito assim, que é uma coisa que já está no crente. Por isso que nós não somos olhar as pessoas através das falhas. Corre um risco muito grande, mas sim através do sangue. Porque não é você
Não é eu, não somos nós, é Deus. E Deus às vezes permite determinadas coisas vir sobre nós, só para ver como seria a nossa reação. E somos provados por isto. Mas só que tem uma coisa, dentro de nós há uma lei. Lá dentro, no homem interior, há uma lei. Que é a lei de Deus. Que é o Espírito Santo, o amor fraternal. E que às vezes não se expressa tão profundamente do lado de fora, como se expressa do lado de dentro. Porque o homem de fora não permitem que isso se manifeste assim. Porque estamos num corpo do pecado. Mas lá dentro, irmão, você tem um poder. Você tem um vigor, você tem uma força que, mesmo você enfraquecendo aqui fora, você não permanece caído. O de dentro não deixa. Ele não deixa. É uma lei lá no interior. Eu vou encerrar. Mombrand diz aqui, nessa mensagem, a fase presente, a sempre presente água da rocha. Olha como ele diz, só no natural para explicar o espiritual. Você sabe, não se importa quantos vocês clamem e digam. Digam agora, falando a respeito do sol. Ele não vai, o sol não vai brilhar mais neste verão. Ele brilhará. De qualquer maneira, o quanto você diga, eu não vou deixar que venha anoitecer, ele virá, de qualquer forma, porque esta coisa sobre a qual vivemos, chamada mundo, é controlada pela lei de Deus, não é mesmo? Pode gritar, pode fazer o que quiser. Não, vai brilhar. Vai sim. É uma lei de reprodução de Deus. Agora, traga isso para a vida espiritual nossa, como eu disse. O que nós temos dentro de nós. Ele disse, agora, irmãos e irmãs, eu quero perguntar-lhes algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Ele é inteiramente Deus, amém? E se você tivesse o bastante de Deus em si mesmo, que isto fosse simplesmente uma sombra, isso seria um poder suficiente para formar uma nova terra. Olha aí. Agora, isso não é só uma palavra. É Deus. É Cristo. Essa mensagem é a Bíblia revelada, irmãos. A mensagem do Mombrana, ela é o assim diz o Senhor. A mensagem do irmão Brano não era trovão só ao selo não. E nem as eras. Cada mensagem que o irmão Brano trouxe é um trovão. Você entendeu? É um trovão. Ou seja, é um poder. Agora, quando nós cremos nisso de verdade, então isso é dinamizado dentro de nosso ser. No homem interior. Ele disse, isto é poder suficiente para formar uma nova lua e um novo sistema. Isto é Deus. E isto é força. E agora mesmo, cada crente aqui tem vida eterna.
a qual é o Espírito de Deus em você. E às vezes nós deixamos passar por alto, porque olhamos nas pessoas no natural. E vemos as suas falhas, as suas fraquezas. E não consideramos que, na realidade, o que temos dentro. Porque, em verdade, é como eu disse, se você olhar para trás e ver o que você era antes, e ver o que você é hoje, o caminho que você tem traçado, o caminho que você está andando, ele é muito diferente. Para mim não importa as suas falhas, ou as fraquezas que você possui. O que me importa é a sua fé. É sua fé. Então o profeta, quando ele chegou diante daquele estádio, ele viu lá escrito assim: não importa o tamanho do cão na briga. O que importa é o tamanho da briga no cão. Ele disse: o que importa não é o seu lado exterior. O que importa é essa fé que você possui. Ela é fé que remove montanhas. Ela é uma fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Dê uma olhada nos nossos procedimentos desde o nosso princípio. De onde nós saímos, para onde é que nós estamos indo e aonde estamos parados. Não é mesmo? É o Espírito de Deus em você. Poder suficiente que levantará o morto, que curará o enfermo, que porá órbitas em condições. Para você, isso é controlado por uma lei. Você sabe de uma coisa? Nós temos a mensagem do profeta. Você pode até dizer assim, mas me diga uma coisa, vocês têm a mensagem daquele profeta? Tem. Por que aquele profeta fez isso, fez aquilo e fez outro, e vocês não conseguem fazer? É uma lei de Deus. Deus colocou essa lei, e essa lei nos domina. Em primeiro lugar, você tem que entender que quando Deus enviou o irmão Branham, um profeta, para o mundo, não enviou para o mundo, ele enviou para a noiva. Mas a noiva não era noiva ainda aqui. Ele enviou para os eleitos, mas os eleitos não ainda estavam posicionados. Quem foi que posicionou os eleitos? Foi a mensagem do profeta. Foi a mensagem do profeta. E nem todos são profetas. Nem todos são apóstolos. Nem todos são evangelistas. Nem todos são pastores. Então Deus trouxe o profeta. Irmão Branham veio para esse propósito. Irmão Branham, você tem que ver, irmão Branham, ele morreu com 55 anos de idade. 55 anos Deus levou o irmão Branham. Eu pergunto, por que Deus levou o irmão Branham com 55 anos? Porque a obra de Deus que o irmão Branham veio para realizar, já tinha realizado. Não tinha mais nada. Foi só aquilo. Ele era um filho do homem que veio para revelar o filho do homem. Você entendeu? Trazer uma mensagem precursora a qual correria ou varreria o mundo para apanhar os eleitos. Você já imaginou se Deus nos desse, irmão, tudo e fizesse
tudo como fez com Mombrana? Então você vai ver, quando o Mombrana tinha suas reuniões, na frente assim, estava coalhado de maca, de cadeira de roda, de ressecados, aleijados, atrofiados, cego, pessoa todo torto. Era o povo do Mombrana. Quando terminava a reunião, todo aquele povo jogava as muletas nas costas e as máquinas iam embora, sadio, com perfeita saúde. Por que isso? Porque na verdade ali era o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem. Eu estou referindo-se a Cristo, que estava em William Branham, o anjo do pacto, o mesmo anjo que seguiu Israel no deserto. Quando folgou o faraó com todo o seu exército no Mar Vermelho, quando eles entraram no Mar Vermelho, você vai ver que Moisés passou para a retaguarda de Israel e o anjo se colocou entre ele e os egípcios. É aquele mesmo anjo que estava em William Branham. Mombrana fazia as reuniões na África do Sul. 100 milhões de pessoas. E você vai ver que vinha aleijado, vinha trem cheio, vagão cheio de aleijado, ressecados, tudo mais. Quando voltava os vagões cheios de muletas e de cama e de tudo mais. Pode ver que o prefeito da Rodésia falou isso para o Mombrana, chamou o Mombrana e disse: olha, Billy, fulano de tal vem aqui, nos hospeda no melhor hotel. Fulano, ciclano vem aqui, vai embora, deixa para nós uma conta enorme e não deixa nada. Você, Billy, veio aqui, dormiu num hotel mais simples, por sua conta. Veja aí o que você está vendo aí nesses vagão aí, ó, carregado, cheio de muleta, de cadeira de roda e tudo mais. E você está indo embora e está deixando o seu Jesus conosco. Aleluia. Ele veio para tirar um povo. O ministério do Mombrana era tríplice. Era tríplice. Como era o de Jesus. A diferença do Mombrana, irmãos, eu vou dizer para você, é que Jesus veio do ventre de uma virgem pela palavra falada, e o Mombrana veio através de sexo. Mas aquele próprio Espírito Santo que estava ali morando em Jesus, é o mesmo que estava em William Branham, fazendo aquelas obras tremendas. Ele era o anjo de Apocalipse 10:7. O anjo de Malaquias 4, versos 5 e 6. Que veio para trazer um povo especial, zeloso de boas obras, posicionar na palavra e dar a nós esse Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus trata conosco através dessa lei divina. De vez em quando Ele deixa cair um pouquinho para você, deixa cair outro pouquinho para você, para te animar, para te fortalecer, para fazer com que você prossiga até chegar aquele dia na glória. Correto? Bem-aventurado aqueles que podem vir assim. Então vejam bem, porém você, e isto é controlado por uma lei, aquele Espírito que está em você,
Vocês são filhos e filhas de Deus. E aquele mesmo Espírito que você tem em si, te ressuscitará no dia da ressurreição. É o mesmo que aconteceu com Jesus. Nós sabemos que quando Jesus morreu, foi sepultado, o seu corpo foi para o sepulcro, a sua alma foi para o Hades, pregar as almas que estavam encarceradas. Seu espírito voltou para a mão daquele que o deu. 3 dias para cumprir o que a profecia havia prometido através do profeta Davi. Não deixaria o corpo do seu santo vir à corrupção, e nem a sua alma no Hades, mas que ao 3º dia ressuscitaria de volta. Pode ver que Jesus morreu sexta-feira à tarde e ressuscitou no 1º dia de manhãzinha. Por que ele não ficou lá 72 horas? Porque com 72 horas o corpo entra no estado de putrificação. E havia uma profecia a respeito de Jesus, que não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção e nem a sua alma no Hades, mas que ao 3º dia ressuscitaria. E quando cumpriu, Deus deliberou o Espírito pegou a alma, e a alma pegou o corpo. Saiu um corpo físico glorioso. Aquele corpo de pecado que foi para lá, foi para o inferno. Mas aquele que veio sem mulher. Veio um corpo glorioso, físico. Esse é o estado que sucederá e vai acontecer muito em breve com cada filho. Nós temos 3 corpos: corpo animal, corpo celestial e o corpo glorificado. Então nós temos irmãos que já partiram, saiu desse corpo, o seu corpo foi para a sepultura, a sua alma entrou num corpo celestial. Ele está num corpo celestial, esperando chegar esse momento que essa lei de reprodução liberem. Agora, de onde vai sair essa voz? Aonde saiu a ressurreição de Lázaro? Foi quem que ressuscitou Lázaro? Foi Jesus. Jesus era o corpo de quem? De Deus. Quem é que vai ressuscitar esses cristãos? É esse corpo de Cristo vivo que está na terra. Eles virá. É você. Somos nós que compunhamos o corpo de Jesus aqui na terra. É o corpo de Cristo tirado de Cristo. Aonde Ele mora, Ele vive. É você que tem essa pequena lei que te controla do Espírito Santo. A hora que ela deliberar, irmão. Irmão Brana disse, não vai ficar um débil em nosso meio. E aqueles que dormiram virão em corpo celestial. E nós que ainda estamos nesse corpo físico, corruptível, seremos mudados desses atos mortais. Como eles também será mudado do corpo celestial para o outro corpo glorioso. E nós subiremos juntos. E estaremos com o Senhor nos ares. Amém? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o 272, a fonte transbordante. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é-te Deus o amor imenso, que Jesus me veio
ajudar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia, graças a Deus. Por isso eu digo, irmãos, não olhem para você, olhe para a promessa, como fez Abraão. Faça também isto, correto? Aos irmãos que têm notificado, irmão Valmor e irmã Zíbia, né? Em Plácio de Castro, Manaeli Lima, né? Em Feijó. E a Malzerina e família, Débora e família, Eurípides, lá em Goiânia, Goiás. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós também. Com nossas cabeças inclinadas, Pai Celestial, que sempre sejamos, Pai Santo, com essa vivacidade de águia, de verdadeiro eleito, de verdadeiro predestinado, olhando para o Senhor como único
e grandioso Deus. Ninguém mais fora do Senhor. Que o Senhor acrescente em nossas vidas aquilo que o Senhor sabe que nós merecemos. E somos gratos por isto. Leva-nos em paz e nos protege. Nos livra dos males deste dia, desta noite. E nos preserva para a sua aparição, Senhor. A vinda do Senhor Jesus Cristo. É no teu nome que o pedimos. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Pouco importa se aqui angústia também aflição insistirem em ferir e magoar meu coração. Tudo será passageiro, pois creio no poder da cruz, de onde provém graça e vida, me conduzindo à luz.